com o pessoal do Instagram também. Muito bem-vindos, você que está aí no Instagram nos seguindo, nos ouvindo. Hoje vamos ter um papo bem gostoso aí com as mulheres. Quem está aqui no YouTube também vai poder seguir, né? E hoje, né, a minha pergunta é: você sente, né, que fala para as paredes, mas nunca é ouvida? Que a sua dor não é escutada pelo seu parceiro? Essa é uma pergunta importante, que muitas vezes, né, as mulheres sentem que estão falando, né, e que de algum modo a gente não está tendo. Só um minuto, gente, estão com problema na nossa iluminação aqui, que está muito forte. Vamos melhorar aqui, né? Então, aqui eu quero perguntar para você hoje, né? Se você sente que fala, mas nunca é ouvida pelo seu parceiro, né, e que carrega várias dores, só que essas dores não têm espaço no relacionamento, eu quero te fazer essa pergunta, né? Como é que você se sente numa situação como essa, né? Como é que você olha para a sua relação a partir dessa sensação de inexistência que você carrega, né? Então, hoje é um pouco sobre isso que a gente vai estar aqui conversando, né? Sobre essas dores que não são ouvidas. Vocês sabem, né, que eu tenho aqui um programa, uma jornada que eu chamo de Resgate Seu Relacionamento em 60 Dias e Viva a Sua Melhor Versão em Equilíbrio, onde você vai aprender a transformar o modo como você partilha as suas dores, os seus sentimentos, fazendo com que o seu parceiro não fique só na escuta, e muitas vezes até uma escuta distante, mas compreenda e participe dessa solução, né? Então, se você é uma mulher que deseja resgatar isso na sua relação, fica aqui com a gente que a gente vai estar conversando sobre isso e dando bastantes dicas práticas no dia a dia, né? Eu sou Mônica Moraes, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos e eu ajudo mulheres que se sentem sobrecarregadas, distantes do parceiro, mas que desejam resgatar o amor, o diálogo e a harmonia, sem brigas e sem abrir mão de si mesmas. Porque muitas vezes, né, eu escuto muito isso das mulheres, que a única forma de se manter numa relação é se anulando totalmente, né? Então, quase que deixou de ser uma relação, passa a ser uma unicidade, onde só um fala, só um participa, só um tem voz, só um consegue se expressar. Então, isso é importante, que não é de um, né? Relação é uma coisa composta por duas pessoas. Então, o nosso tema de hoje é como fazer com que o seu parceiro te escute mais e tenha suas dores ouvidas, reencontrando então uma conexão emocional no seu relacionamento. Gente, isso é uma coisa muito importante que eu tenho escutado muito das mulheres que eu atendo, é a seguinte questão: olha, doutora, a gente está com problema, meu filho está lá, né, está muitas vezes iniciando questões relacionadas com droga, muitas vezes os filhos estão tendo problemas no processo de aprendizagem, questões escolares, né? E as mulheres, então, muitas vezes já falando com os filhos, elas vão o quê? Buscando apoio do parceiro para validar essas questões, né? E o que elas reclamam muito é de que muitas vezes os parceiros não estão disponíveis para ouvir essas dores, né? E eu escuto muito isso, assim, olha, nem é minha dor, né? É a dor da minha questão com meu filho, das questões que eu estou né, passando, e eu preciso do apoio dele, principalmente, gente, no que se relaciona a filhos, né? Porque muitas vezes os filhos entendem que, né, é a parceria, né? É aquela fala comum,
da mãe e do pai que vão promover, que vão fazer com que ele realmente entenda que aquele é um caminho. E se muitas vezes a mãe fica falando, né, e não vem essa conexão, esse apoio do pai, é muito comum a criança, o jovem entender que aquilo talvez não tenha tanto valor como a mãe está pregando, tá? Isso não é regra, né? Mas muitas vezes isso, né, traz uma desvalidação da fala da mãe. Então, além da questão pessoal da mãe, né, existe também a questão dos problemas com os filhos. E assim, N problemas. Eu estou trazendo apenas uma amostra de um problema que você consegue trazer, né, para a conexão e para o entendimento de que é importante a parceria, é importante que o seu companheiro entenda que ele tem um lugar, né, fundamental, né, na relação, não só por você, mas pelos filhos, pelas conexões, por tudo aquilo que vocês vão enfrentar. Então, por isso é importante, né, que essa mulher valide o papel do seu companheiro, mas também que ela consiga demonstrar, né, aí perante os filhos, perante todos os contextos, que eles estão falando a mesma linguagem. Então, quando o casal se une, né, fica muito mais fácil, ele fica muito mais fortalecido para gerenciar e para dar conta dos problemas. Então, o que é esse programa que a gente tem conversado, né? É um programa onde você vai aprender a compartilhar, né, as suas dores de forma com que seu parceiro então queira te escutar, criando um espaço, gente, onde o relacionamento, o diálogo real possa ter vez, onde as emoções têm voz e valor. Porque é muito importante para um relacionamento dar certo que os sentimentos sejam validados, né? Eu também escuto muito isso, né? Que às vezes as mulheres vão fazer queixas e os parceiros dizem assim, mas eu não penso assim como você, não é do jeito que você está me falando, né? Não é bem por aí. E, gente, isso é muito importante, porque validar sentimento é considerar aquilo que eu estou ouvindo a partir do olhar do outro, né? Não é o meu olhar. Pode ser que, para mim, aquilo que o outro esteja falando, que a minha esposa esteja falando, não faça tanto sentido, porque eu não sinto da mesma forma. Então, se eu não sinto da mesma forma, obviamente a minha validação vai ser diferente, né? Eu vou dizer, não, né? Isso não é assim, isso não dói tanto, mas não dói em mim, né? Mas como é que é validar o sentimento do outro? É, antes de qualquer coisa, reconhecer que se o outro está dizendo para mim, né, que aquilo dói, né? Por exemplo, eu escuto muito mulheres falarem assim, meu marido sai com os amigos, vai pro jogo, de lá ele resolve tomar uma cervejinha, não está fazendo nada errado, né? Mas eu só queria que ele me falasse. Aí ele chega, a mulher tá lá brava porque ele não falou. Eu falo, mas eu não fiz nada. Tá bom, ele não fez nada, mas é a mesma questão, né? Seria possível comunicar essa mulher? Olha, né? Eu tô aqui, acabou o futebol, agora eu vou em tal lugar com fulano, tal, vou tomar uma cervejinha e já chego em casa. Provavelmente uma simples ligação dessa resolveria a situação. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes o que os casais trazem não são coisas de grandes proporções que vão destruindo o relacionamento, mas são pequenas questões diárias, sucessivas. E por que os casais vão repetindo isso até chegar no esgotamento geral? Porque não há uma possibilidade do casal parar e entender que aquilo, né, que parece tão pequeno, ao longo de um tempo vai afetar de modo profundo a relação, né? Porque vai trazendo para quem está falando essa sensação constante de estar falando para um vazio, né? Então eu estou passando por uma situação, aquela minha dor é profunda e eu não tenho com quem trocar,
né? É o que a gente trabalha muitas vezes assim, né? Eu tô casada, eu sou viúva de marido vivo, né? Porque eu não tenho o meu parceiro para me ajudar a fazer um processo de educação com meus filhos, eu não tenho um parceiro aonde eu, né, tô com uma questão, uma parcela da casa, do financiamento para acertar, e eu não consigo sentar um minuto com ele para a gente reorganizar uma estratégia. Como é que tem que ser? E aí as mulheres muitas vezes vão o quê? Fazendo o que a gente chama de assumir, né? Assumir essas sobrecargas, assumir, até que chega uma hora que isso se torna impossível de ser administrado. Então, esse é um fato muito interessante, né? Que não são grandes coisas, mas são pequenas coisas ao tempo todo. Então, o que não é esse programa que eu ensino aqui? Não é você desabafar também de qualquer forma, esperando que o outro então adivinhe, né? Mas ele chegou em casa, doutor, e eu estava com a cara feia, ele tinha que saber sobre o que era. Não tinha, né? Não tinha, porque na cabeça dele, isso que fez mal a você não faz nenhum sentido, né? Porque ele não estava fazendo nada de errado na cabeça dele, talvez não esteja mesmo, mas a questão é como vocês vão alinhando e conversando sobre essas coisas que são pequenas, né? Então, não é também transformar toda a conversa em cobrança e crítica. Isso também escuto muito dos parceiros. Ela só vem me cobrar, ela só me critica. Então, o que acontece? Isso já traz também para o companheiro uma atitude de defesa e de repulsa, de não querer parar para falar, porque a fala ela é sempre uma crítica sobre o outro e nunca é algo no sentido de como nós podemos resolver isso, como nós vamos fazer para alinhar essa situação, dar conta desse contexto. E também, gente, não é a mulher se calar, né? Se calar para dizer assim, não, eu não posso falar nada porque senão vai dar conflito, vai dar problema na minha relação, né? Tudo bem, né? Se você se cala permanentemente, isso pode até não dar um conflito, mas vai dando algo mais complicado, vai dando uma morte interna dos seus sentimentos pelo seu companheiro, né? Ou seja, vai tendo um esgarçamento da relação, onde você não vai vendo mais sentido para que essa relação continue. Então, quando a gente fala que é para as pessoas que desejam resgatar essa relação, quando você ainda acredita que é possível, né? E muitas vezes gente, muitos casamentos terminam porque as pessoas não param para conversar sobre o que realmente está acontecendo, né? Qual é o subliminar da questão? Porque invariavelmente eu já chego anulando o que a minha companheira está dizendo. Ai, meu Deus, não é assim como você está dizendo. Então, por que essa jornada é uma oportunidade? Porque quando o seu parceiro aprender a ouvir, a relação se cura, né? Você se cura, ele se cura e a relação se cura. Porque quando você cria um ambiente emocional certo, ele não apenas ouve as suas palavras, né, e sente as suas dores, mas ele se conecta de um outro modo na relação, fazendo o quê? Se corresponsabilizando pela parte que cabe a ele, assim como você, né, mulher, vai ter que se responsabilizar pela parte que cabe a você. Então, relacionamento, gente, a família, né, ou o casal, é um pequeno subsistema dentro de um sistema maior. E quando a gente fala de sistema, a gente fala de engrenagens, onde né, tem uma funcionalidade que é complementar a do outro. E quando uma dessas engrenagens, né, vamos dizer, não está bem funcionando ou quebra, o que acontece? A engrenagem não funciona, né? Pegue uma peça de carro ou alguma coisa assim que quebre uma estrutura não funciona, o que vai acontecer com as outras? Não vai funcionar, né? E é assim que acontece também nos nossos relacionamentos.
essa engrenagem se quebra de algum modo e, né, não tem mais o que fazer. Então é importante que você, né, se você pretende fazer esse resgate, que você haja, né? Porque uma coisa importante que eu quero dividir com vocês é assim, as pesquisas, né, sobre a neurociência têm trazido muitas respostas para muitos comportamentos, e uma delas é sobre a questão da queixa, né? Quando você se queixa de alguma coisa, né, o seu cérebro, muitas vezes, ele tem a sensação que você está fazendo algo para mudar aquilo, né? Só que na verdade não, né? Se queixar é repetir uma situação sem sair do lugar. Então é como se você estivesse enganando seu cérebro, ou melhor, a si mesma, né? Então eu reclamo, chega alguém, eu reclamo, eu falo a mesma situação, eu me coloco como vítima. Mas aí vem a pergunta, o que você está fazendo para transformar essa situação? Ah, não, fazendo eu não faço nada, né? Mas eu reclamo. Então isso, né, a neurociência traz, além de danificar o cérebro, né, também, né, traz essa falsa sensação de uma ação. Então você se alivia por um momento que você foi lá, você reclamou para sua vizinha, reclamou para sua tia, reclamou para sua mãe, né? Né? Só que no momento seguinte o problema volta, né? Porque não houve nenhum passo concreto para que essa situação se altere, se modifique. Então a gente precisa ter, né? Inclusive uma pesquisa que saiu recentemente trouxe assim, de que se você ficar ao lado de alguém, né, que só reclama, o que vai acontecer? Você vai demorar aí, em média 3 a 5 horas para conseguir limpar o seu cérebro, né, para novas coisas, porque você ficar ao lado de alguém que só reclama, né, traz um impacto profundo a nível cerebral. Imagina ao lado, imagina se você é o protagonista dessa reclamação, né? Então aí fica muito difícil, né? Então eu vou dividir com vocês aqui o exemplo de 2 pessoas que fazem parte aqui do nosso programa. A Marina, que tem 39 anos, e ela sempre dizia, ele não me escuta, né? Parece que eu falo com a parede. E depois, né, dela mudar o jeito de se expressar, de ela começar a falar de um modo profundo sobre as suas dores, ele começou a ouvir, e hoje a rotina da casa dela é mais leve e o diálogo mais aberto. Veja, gente, eu não estou dizendo aqui que não existam problemas, não é. Problemas fazem parte da vida, de todos nós, que dirá de um casal que tem várias complexidades para serem resolvidas. Mas eu estou dizendo que quando você faz uma comunicação, né, adequada, quando você alinha, você não só tem parcerias, mas você vai conseguir, né, trazer o problema para onde ele precisa estar, que é para um centro de comunicação, onde cada um vai poder falar como pensa, o que pensa, e os dois juntos, muitas vezes até envolvendo filhos, dependendo do problema, né, buscam uma melhor solução, né, entendendo que às vezes solução não significa ideal, né, coisas idealizadas, onde magicamente tudo se transformou, não é isso, né, mas é onde a gente vai poder dar passos reais, concretos, na direção de uma boa solução para aquilo, ok? Então, sejam muito bem-vindos aqui, nós temos a Conceição, a Rosa, bem-vindas, estão aqui com a gente no Instagram. Outro exemplo que eu quero falar com vocês é o da Paula, que está no programa. Ela tem 45 anos e ela dizia que ela se sentia invisível nas suas dores, absolutamente ignoradas. E ao aprender a se posicionar com clareza e calma, o parceiro dela passou então a perguntar até para ela como que ela estava, no que ele poderia ajudar. Por quê? Porque o parceiro, ele aprendeu, né, que existe uma parte dele e que também, isso é muito interessante quando os casais descobrem aqui, né, que eles pagam preço muito alto na relação, na vida, por essa, vamos dizer, por essa desconsideração em relação ao olhar do outro, tá? Preços muito altos. Então, quando você entende
que às vezes você fazer pequenas mudanças, gente, não precisam ser profundas às vezes, mas pequenas mudanças diárias, né? Isso vai trazer um ganho imenso para a relação de vocês. Na solução de problemas, você vai ter uma parceira, né, constante ali te ajudando, e para a mulher também sentir que ela não está sozinha, né? Até porque para a mulher hoje em dia, né, que vem assumindo muitos papéis, inclusive tendo aí sucessivas, né, crises de burnout, questões cardiovasculares. Por quê? Né? A mulher, historicamente, ela não foi criada, ela não foi programada, vamos chamar assim, né, para estar, vamos dizer, em frente de determinadas situações de batalha, né? Então, tudo isso exige muito da mulher quando ela tem que estar numa relação onde ela tem que assumir tudo sozinha, né? Então, ela cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha fora, tem que tomar decisões, né? E aí é muito complexo também, eu escuto muito isso. É assim, se der certo, né? Se o filho der certo, tudo der certo, né? Os dois foram responsáveis, mas se der errado, as mulheres falam isso, né? A culpa é só minha, porque só eu que decidi, só eu que falei, só eu que fui lá, só eu que me posicionei, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esses posicionamentos, onde a gente abre mão e diz não para o outro, decida, né? Porque aí a gente também não vai poder reclamar do que acontecer, né, a partir disso. Mas o que eu vejo é que as pessoas não se posicionam muitas vezes porque há um certo comodismo, né? A mudança, ela não é mágica, ela também é um processo trabalhoso. Então não é, eu fiz isso, eu falei isso, tudo mudou. Não, não é. É uma mudança diária, onde você vai mudando o seu posicionamento e o seu parceiro também vai começando a mudar o posicionamento dele, né? Eu escuto muito isso também, né? As mulheres se queixam, ele não tem paciência para ouvir, doutor. Eu falo e ele já vai falando, tá bom, tá, veja aí, veja o que você faz, né? Isso tem a ver talvez porque a forma como você compartilha ativa, como eu estava falando, no seu parceiro uma certa defesa, né? E essa é uma questão que existe um jeito certo de falar que convida a escuta, onde o outro se sente, vamos dizer assim, interessado, onde o outro quer realmente que você fale, porque ele tem interesse em participar daquela decisão. Uma questão também que a gente escuta é, todas as vezes que eu vou falar, né, ele já acha que é crítica, né? Isso porque muitas vezes, gente, faltou uma linguagem emocional correta. A comunicação emocional, ela é uma técnica, ela não é só uma emoção, né? Algumas mulheres falam para mim, eu fui falar, só que na hora que eu fui falar, aí eu comecei a chorar e aí acabou tudo, né? Então assim, porque a emoção está muito conectada dentro daquilo que precisa ser expresso. Então, muitas vezes, simples fato de tocar naquele assunto traz muitas emoções e as mulheres às vezes se perdem. Assim como os homens também se perdem, né? Só que cada um tem um jeito de se defender. Então, para a mulher, muitas vezes, né, sentir essas emoções e começar a chorar e se perder é mais comum, né? Isso, gente, porque você também tentou sozinha, sem um método, sem uma estratégia certa, onde você vai ver o efeito disso no seu companheiro, né? Isso a gente avalia aqui e vê constantemente como isso acontece. Então, sempre tem, né? O que seria esse jeito errado de fazer isso, né? É desabafar no meio da briga. E às vezes as crianças estão ali por perto, a mãe ainda fala, fica quieto você também, fulaninho, sai daqui, né? Então assim, desabafar no meio daquela briga, onde o seu parceiro está com raiva, você também, gente, isso é sem chance, isso aí já é para não dar certo mesmo, né? Então, por quê? Quando você fala no calor do momento, você carrega nas suas palavras, na sua entonação, nas suas emoções, como estava falando, toda a mágoa daquela questão que vocês estão conversando, né? Ou porque você está decepcionado, ou porque você está triste. Então,
usar sempre o tom de críticas e cobranças, né? Ah, mas também, né? Ah, porque fulano, mas você foi lá aquele dia, né? Eu não saí de casa, fiquei com as crianças, mas você foi lá, tomou sua cervejinha com seu amigo, né? Aí o cara fala, mas eu vim embora em 20 minutos, mas não importa, você saiu. Então, assim, né? Coisas que do dia a dia de cada casal. Então, qual o jeito certo, gente? O jeito certo é você escolher um momento calmo para conversar. Eu sempre falo isso aqui, de preferência longe dos filhos, né? Ou no momento que as crianças, né, que os filhos estão ausentes, mas longe, né? E você vai expressar como você se sente, né? Você não vai pegar o problema e falar, ah, mas você não fez isso, você não fez... Não, você vai dizer, olha, fazer isso aqui faz com que eu me sinta dessa forma. Então, vocês vão falar de vocês, né? Não é um processo de acusação, onde você vai pegar né, e dizer culpa de tudo isso aqui. Não, você vai falar das suas emoções. E quando você fala das suas emoções, você, né, tranquiliza o outro, porque você está simplesmente expressando, né? E convidar o parceiro a participar da solução e não só colocá-lo no sentido de defesa do problema. Então, quando eu digo para ele, olha, essa situação aqui de casa está assim, assim, assado, e a gente precisa buscar uma solução, porque eu me sinto assim, e se você não fizer algo, olha, o fulaninho vai acontecer isso com ele, vai acontecer aquilo, a professora já ligou, né, já reclamou, tá tudo assim. Então, se você não se posicionar, a gente vai acabar tendo problemas seríssimos. Então, eu preciso de você, né? A sua presença é importante aqui para a nossa família, na nossa casa, para os nossos filhos, né? Então, não tem como, é o 50-50, não tem jeito de ser diferente, né? Então, hoje, né, como eu falei para vocês aqui, a gente sempre vai dando pequenas dicas e eu vou dar a dica de hoje para você que ficou aqui com a gente, né? O Wellington, bem-vindo até o final, né? Hoje, antes de dormir, você vai escrever e entregar, né? Ou vai dizer algo para o seu parceiro que diz assim, eu queria muito que você soubesse como eu tenho me sentido. Posso te contar amanhã com calma? Né? E aí você já marca um horário, em que momento você vai poder falar, né? Então, aquele momento, por que isso parece bobo, gente? Mas porque há uma preparação, né? Onde você vai dizer, isso é o primeiro compromisso. A gente vai ter 5 minutos pra gente. Porque parece simples, mas às vezes a correria da vida, os casais não têm 5 e 10 minutos para sentar para conversar. E quando chega a noite, assim, né? Eu já vi casais falar, à noite a gente conversa. Um deita e já dorme, porque está morto e cansado. Então, isso é importante. É um convite simples, mas que abre a porta para uma escuta ativa, né? Então, o que eu quero convidar você hoje é se isso que a gente está conversando aqui vai fazendo sentido para você, que é você aprender a transformar as suas dores num diálogo acolhedor, eu convido você a seguir aqui o meu perfil, onde a gente sempre trará dicas importantes e conversas para que você, mulher, possa então encontrar uma solução para essas dores aí frente ao seu parceiro, no seu relacionamento. Já me segue aqui e também lá na bio tem outras fontes, ok? Um grande abraço e uma boa semana aí para cada um de vocês.